Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. E este é o meu convidado de hoje, com quem eu tenho um problema que tem que ser resolvido já, que é o seguinte. Ricardo, sim, tu vieste ao meu podcast e explicaste tintim por tintim porque é que não fazias stand-up comedy. 2 meses depois anunciaste um solo. Tu estás a gozar comigo? mas não acontecem muitas coisas em 2 meses. Repara, eu não gosto nada de anunciar uma coisa quando não está... Claro. Certo. Mas já estava ali ou não? Porque eu já vi, eu lembro-me de ver entrevistas com pessoas que tinham uma série muito boa. Há 10 anos, pá, aí ou 15. Esta série é tão boa que estamos a negociar os direitos para o Brasil e nunca mais se ouviu dizer nada sobre isso. Está lá no Brasil? Não está, porque nunca foram negociados direitos nenhuns. E então, enfim, prefiro assim, de dizer, não vai acontecer nada. E depois, olha, por acaso aconteceu. Olha, por acaso vou fazer 2 sim. pavilhões atlânticos. Afinal, fechou-se esse assunto. De onde é que te veio a vontade, porque eu sei que neste momento em que tu tens bilhetes vendidos e o texto por escrever, eu sei que tu neste momento tens vontade de cancelar. Mas certo. De onde é que te veio o impulso de tu decidires fazer este espetáculo? Olha, Guilherme, veio-me de um lugar de mágoa. Veio de um sítio. Não, de um sítio. Querias sair da tua zona de conforto, é isso? E de ir para um território eu tenho, como sabes, tenho esta obsessão com o triunfo da geografia no paleio foleiro piroso, que é toda a gente está num sítio escuro, mas parte de um lugar de empatia e vai para o território da dúvida. Sim. E estou fascinado com isso, porque é o linguajar correto quando queres refletir foleiramente sobre a vida. Sim. Mas eu não sei de que lugar saiu. Se eu descobrir esse lugar, vou lá e mando encerrar. Fecha as portas, quase, não é? sim. Pá, não, repara, isto é uma coisa que há muito tempo que essa comichão partiu-se uma coisa lá atrás. Estão coisas a cair, sim. Que essa comichão existe. Porque, repara... é a minha profissão, sempre foi, não é? Sim. É Escrever coisas e depois escrever apresentar. textos humorísticos e depois há essa parte. A parte problemática é essa, que é, eu não nasci para o palco. Isto supondo que alguém nasce, não é? Eu até questiono essa ideia, mas há pessoas que têm uma inclinação, acho eu, têm uma inclinação para... Tu vês o João Baião e tu pensas, opa, ele nasceu para o palco, é isso, nasceu para ser o centro da atenção, dança, canta, não sei o quê. E ganha com isso, não é? Parece que as pessoas ganham uma energia diferente quando estão a ser o centro das atenções. Há pessoas que gostam disso. Pronto, e no meu caso isso não se verifica. E, portanto, essa é a parte aterrorizadora do assunto. Sim, então tu agora estás no processo de tentar marcar o menos datas possíveis para teres que fazer o menor número possível de vezes stand-up. Pelo menos até estas grandes empreitadas. Depois há de haver outras empreitadas, mas até estas não quero nenhumas. E a pergunta mais difícil que eu te vou fazer, Sim. que é: quanto do texto do teu solo é Sim. que tu, agora que estamos aqui os dois sentados a conversar, tens escrito? Epá, é preciso, define escrito, não é? Se já está fechado, ok. final, portanto há essa dificuldade. Há umas coisas, como calculas, eu fui anotando. E há temas que são obsessões e que sobre os quais tenho escrito e pensado, e vontade de falar. Mas, portanto, uma coisa que tu possas dizer está aqui definitivamente... Sim, tenho aqui 10 minutos que esses já estão. Exato. É difícil quantificar, quantificar, sim. Sim, porque a maneira como as pessoas que fazem o circuito, que eu vou usar imensas aspas, Exato. mas a maneira como as pessoas fazem o circuito de stand-up comedy vão fazendo vão acumulando 10 minutos. Claro. Agora estou a rodar E bem. acrescento este, já está. Agora mais 10, agora mais 10. E quando chegas ali tens 1 hora, 1h10, 1h15, tens já, olha, já tenho o texto do solo, agora vou reorganizar. No teu caso, que tu não vais testar... Não, sabes que eu tenho uma maneira de testar, que é subrepeticiamente, porque eu todos os domingos, não sei se tu sabes isto, mas eu todos os domingos tenho à noite tenho uma plateia à minha frente. Sim. E eu vou para a frente dessa plateia antes do programa começar. O programa é em direto, mas antes eu vou
tenho lá uns 10 minutos com a plateia. Também depende de quando é que acabamos o guião. Depende de quando acabamos o guião, mas costumo ter, porque às vezes acabamos e tenho intervalo, ou não há intervalo, mas a gente faz questão de acabar aquilo que é para eu ir um bocadinho, porque aquilo é fundamental, no sentido em que o público está ali presente num estúdio de televisão, numa espécie de mini anfiteatro, e o público às vezes tem a inclinação para pensar, isto é um programa de televisão, se calhar não se pode fazer barulho. E estabelecer uma intimidade primeiro, uma familiaridade, e garantir-lhes, ou seja, assegurar-lhes que não só se pode fazer barulho, como convém que eles estejam descontraídos e tal. Tu usas a palavra chavascal. Chavascal, exatamente. E portanto isso é um processo fundamental. Se eu chego e o programa começa imediatamente, eu não tenho tempo de estabelecer essa relação com eles, aquilo não corre da mesma maneira. Nesse espaço, eu tenho ali, não sei quantos espectadores é que a gente tem ali naquela... Eu acho que aquela sala, quando fazíamos no Vilar, eram 400, mas ali naquela sala onde nós estamos agora a fazer na SIC, eu diria que aquilo deve ser 70, 80. Sim, talvez. Acho que não sei se às vezes não roça em 100. Mas nota-se... Depende de quantos convidados levou o convidado do programa. Mas, por acaso eles não costumam levar, acho que não têm essa autorização. Não. Mas aquilo é um espaço tão fechado que por acaso os risos... Não se nota muita diferença para o Vilar, apesar de ser o quádruplo das pessoas. Sim, verdade. Há ali uma coisa acústica que funciona bem. E tu tens conseguido estar aí, ou seja, tens conseguido pôr coisas ali e estar mais ou menos às águas. Tu estás a usar o verbo no passado, eu estou a dizer no futuro. Ainda vais hei de conseguir. Eu queria falar contigo sobre uma coisa que eu não sei se tu sentes ou não e que é uma curiosidade minha, que é sobre pressão, porque eu tenho falado das caves em Odivelas onde eu vou experimentar 10 minutos para 7 pessoas. Eu não tenho pressão porque eu vou atuando e vou testando 10 minutos e as pessoas vão-me vendo, ainda que poucas. No teu caso, tu não fazes stand-up comedy há décadas. Tu não sentes uma pressão de o que é que este gajo vai dizer quando fizer stand-up comedy? Não tens essa pressão de, não é que temas, mas que tipo... Como é que ele vai fazer stand-up comedy com uma coisa que ele não faz há décadas? Sentes essa pressão, não? Sim, mas isso, quer dizer, tu também sentes, não é? Tu também sentes isso, tu vais para o palco, basicamente aquilo é um jogo mortal de eu estive em casa a escrever isto, acho que tem graça, deixa ver se vocês concordam. Se eles concordam é ótimo, se eles discordam é trágico. Sim. E portanto, eu acho que de uma maneira ou de outra, sabes que há vantagens e desvantagens, não é? Por exemplo, quem esteja, por exemplo, a começar e entra no palco pela primeira vez. Está a valer tudo. E as pessoas... Ninguém te conhece. E por isso também te dão se calhar enfim, pode acontecer tudo. Podem-te dar uma latitude por seres principiante, mas também podem ser impiedosos contigo porque... deixa-me ver outro. Estás a estragar. Exato. No meu caso, eu acho que há ali coisas inquietantes, não é? E que têm a ver com o que é que as pessoas... Quem é que as pessoas acham que eu sou? Porque isso... é interessante isso, acho eu. Quando eu entro no palco, para as pessoas, quem é que entra no palco? Porque eu tenho uma convivência de 20 anos com as pessoas, não é? E eu acho que há uma distância quando tu fazes o Governo de Sombra ou tu fazes o Isto é Gozar com quem trabalha ou mesmo a Mixórdia, há uma distância entre ti e o público e pelo meio tem o que tu estás a apresentar ou o tema que tu estás a falar. Em stand-up parece que essa distância, há mais intimidade, apesar de ires fazer o Pavilhão Atlântico, mas há mais intimidade na maneira como as pessoas se relacionam com o que tu vais dizer. Não sentes isso? É possível, é. E isso era o que eu te dizia no outro dia. Estava a pensar sobre isso, estávamos a falar nós todos lá, com o Manucas e Manuel Cardoso. Sim. O Manucas. Exato. E estávamos a falar sobre isso, sobre a ideia de alguém entra no palco e tu em 30 segundos percebes, ou deves perceber, quem é aquele tipo. A personalidade daquela pessoa. Sim. Que voz é aquela? Este é o tipo que se enerva. Este é o tipo que faz observações, que perde tempo com observações. Está obsessivamente à procura minúsculas. Sim. Tu consegues perceber qual é que é a tua? Não tenho a certeza. E é engraçado tu teres décadas de carreira no humor e ainda não sabes como é que as pessoas te veem. Mas é que eu também fui fazendo várias coisas e por exemplo, a rádio comercial em alguns dias é mais parecido com stand-up, mas noutros dias é mais parecido com sketches do Gato Fedorento. E
havia uma coisa chamada Incorrigíveis no SAP, não sei se te lembras Eu disso. adorava isso. O Mini Guilherme via O todos. Mini Guilherme, a sério? O Mini Guilherme via todos. O Mini, eu tinha 13 anos e estava, agora, olha, deixa-me ouvir. Agora vou ver, deixa-me ir ao SAP ver isto. Mas espera Eu lá, adorava. o bombeiro é a mesma pessoa que faz de senhora que está a falar com o bombeiro. Sim, sim. Mas já na altura eu ri e depois voltei para trás e pensei: quantas vezes é que eles gravaram para isto bater certo? Exato. Eu nunca mais me esqueci disso. Por acaso foi relativamente rápido, coisa que me surpreendeu, porque eu costumo ser incompetente a fazer aquele tipo de Mas coisa. aquilo batia certo. Batia certo. Aliás, mas tive ajuda. A pessoa que estava a gravar aquilo, que eu acho que era Ana Ribeiro, Ok. tinha algumas luzes de realização, coisa que eu não tenho, e ela disse-me, não pode estar assim, tem que ser assim. E eu pensei, acho que ela não está correta. E estava correta. E depois acertou. Acertou, sim. Tu tens uma memória inacreditável. Tu lembras-te especificamente de frases ou de coisas que viste há 30 anos na RTP e consegues citar por palavra. Tu, quando fizeste stand-up comedy, achas que vai ser uma das coisas que tu vais fazer com facilidade, que é lembrar-te e decorar o texto todo? Ou vais ser tipo os humoristas que costumam ter no PA a folhinha com os beats? Pá, as duas coisas. É possível que eu tenha de ter, nem que seja o tópico que serve de gatilho, ou seja, esta piada sobre isto, sobre um balde. Eu preciso ter lá a palavra balde, se calhar. Sim, se calhar vai acontecer. Eu não quero ter teleponto e não sei o quê, não quero ter nada Sendo disso. que há humoristas que têm teleponto. Bem sei, mas Vlad, lembras-te, nós fomos ver, acho que fomos todos ver o John Cleese ao Coliseu. E Foi espetacular ver o John Cleese. Foi ótimo, eu adorei. Aquilo é mais uma... mais uma Estamos a ver este velhinho ao vivo. Sim, é uma cerimónia eucarística, digamos assim, é uma celebração. Mas tu olhavas para trás e vias um ecrã gigantesco com as coisas que ele está a dizer. Há sempre essa tentação, não é? De olhar para trás e dizer, é horrível isso, acho eu. Mas um papel no chão, numa zona que não tem acesso, a que o público não tem acesso, com o alinhamento. Só para garantir, não é? Só para garantir, porque eu depois consigo desbobinar aquilo que... Palavra por palavra, isso é que é impressionante. Mas isso é... Sabes que eu acho que memorizar não é uma coisa que eu faça ok, vou tapar o texto e agora É natural. sim, exatamente, uma coisa que eu verifico que acontece e eu acho ótimo que aconteça, Pois, claro. porque eu gosto de ter aquilo, de ter coisas disponíveis, estás a perceber? Sim. Estão à minha disposição. Tu abres o ficheiro Sim. e o documento começa e tu palavra por palavra lembras de tudo. Isso é impressionante. Eu para este sol estive a testar texto há mais ou menos um ano que fechei e agora eu lembro-me do tema, mas o encadeamento das piadas eu vou ter que ir ler outra vez e se calhar fazer uma vez outra vez antes de voltar a palco, porque a minha memória não funciona da mesma maneira. Às vezes há o lado positivo de eu não me lembro e então para me desenvencilhar sai-me uma coisa, invento outra punchline. É como se eu estivesse a escrever em cima do que já escrevi. Sim. Tu uma vez contaste-me que era a Dulce Maria Cardoso que fazia isso, que era escrevia um livro, select all, delete e voltar a escrever o livro. Pá, eu acho isso impressionante. Sim, ela sabes que isso há uma justificação para isso acontecer, que é mas é realmente uma coisa, ou seja, ela faz aquilo, ela faz de propósito aquela coisa que nos aterroriza a todos, que é perdi tudo, perdi o fecheiro onde tinha escrito. Ela escreve o romance todo até ao fim e depois apaga. Eu disse, mas Dulce, se calhar numa gaveta, está lá, estão lá, guardar, mandar só para o mail. Depois vou ter a tentação de ir lá ver. Pois. E depois quando ela reescreve fica só o bom, não é? E a questão é essa, o que se diz há estudos sobre isso, que quando tu vais reescrever, o teu cérebro continuou num recanto qualquer, teve a trabalhar naquilo. Mas eu, em relação a ti, eu tenho a sensação que se nós, às 9 da noite de um domingo, a Kátia, que é normalmente quem manda o documento para depois a produção pôr no teleponto e imprimir, se por acaso houvesse um problema e apagassem o guião todo, eu tenho a sensação que tu, mal ou bem, conseguirias ir buscar palavra por palavra o que nós escrevemos. Enfim... Para mim é fascinante, porque é uma espécie de um superpoder, sendo que foram-me apresentadas, as pessoas todas estão neste estúdio neste momento e eu esqueci o nome de metade. Ou seja, eu também eu estou no espectro oposto da memória, mas eu acho que tu conseguirias, mal ou bem. Talvez, mas não ter, ia-me perturbar imenso não ter aquilo lá, percebes? Porque ainda por cima o nosso processo, que eu acho que é comum a várias pessoas, é muito mastigado.
ainda não é isto, volta para trás, continua. Sim. E é fundamental esta palavra ser dita aqui. E portanto isso requer, como é óbvio, é ótimo termos o teleponto, não é? A questão da memória é, pá, houve ainda em 2013 eu tive uma coisa meio perturbadora que eu acho que me prejudicou a memória, e ela aos poucos foi voltando, e eu tenho feito exercícios para isso. Para a memória, sim. ok. Sabes aquele jogo de viras duas cartas e depois elas voltam a virar e viras outras duas e tens que ir fazendo pares, tens de ir fazendo pares. E comecei a fazer isso e de repente faço aquilo com uma destreza que me surpreende a mim próprio quando eu digo, este está aqui. Como é que sabias? Não sei bem. Mas estava ali. O coelhinho está aqui. Sim, está ali giro. três filas atrás. Magia. Eu acho que é um superpoder teu, é memória, é uma coisa inacreditável. Lá está, por causa da atenção às palavras e por causa da maneira como tu tens cuidado na formação frásica das coisas que tu dizes, eu nunca te via falhar piadas, mas tu contas a história da única piada que eu sei que tu falhaste. Pá, não é nada única. Pá, tá bem, mas não é a única. É impressionante, porque eu gostava que tu contasses a história da piada que tu falhaste e nunca mais te esqueceste. Pá, é uma piada muito idiota ainda por cima, muito idiota, que é, eu ia com o Miguel Góis e engendrei o seguinte... A gente tinha íamos a um restaurante e já conhecíamos o empregado de mesa. Tínhamos, digamos, uma daquelas relações digamos que era um senhor popular, digamos assim, de extrato popular. E nós adorávamos essa interação. E então eu engendrei o seguinte. Eu ia pedir peixe e disse, eu vou dizer ao senhor que, olha, eu vou pedir peixe, eu gosto muito de peixe, as pessoas, enfim, cada um tem a sua parte do peixe preferida, não é? Eu é posta, e este meu amigo é rabo. E eu sabia que se eu dissesse àquele senhor, este meu amigo é rabo, ele ia isso ia proporcionar um discurso sobre o meu amigo ser rabo, exatamente. E eu escavaquei com a excitação parva de dizer, eu disse da seguinte maneira, em vez de dizer isto, eu é posta, e este meu amigo é rabo. Eu disse, eu é posta e este meu amigo gosta muito de rabo, que já estraga completamente a piada. Estraga. E produziu no empregado de mesa uma reação ainda pior do que a que eu estava a tentar produzir. Sim, é engraçado porque tu até o falhanço da piada conseguiste decorar palavra por palavra. Sim. Olha, nós falamos muito de stand-up porque tu és das pessoas que mais acompanha coisas e vê espetáculos e está a par de coisas que vão acontecendo no mundo do stand-up e as coisas estão a sair e os humoristas que estão agora a sair. Nós discordamos em alguns clássicos, por exemplo, eu gosto do Richard Pryor, tu não és muito fã. Não sou um grande fã, não. Eu gostava de perguntar, o que é que tu gostas num comediante de stand-up comedy? Ou seja, o que é que tu procuras e o que é que tu gostas quando vês um comediante de stand-up? Isso é uma ótima pergunta, eu não tenho certeza de saber responder. Eu acho que às vezes é uma questão de... Eu gosto que ele tenha uma tese. Eu não sei se isso é suficiente para as pessoas perceberem. Percebe perfeitamente. Eu gosto que ele tenha uma tese no sentido em que ele está a ver uma coisa que toda a gente vê, mas ele disse, reparem que se virem daqui, vista deste meu ponto de vista, isto que está à frente de todos, não vocês já viram todos isto, mas não viram desta maneira. Exato. Eu acho que isso é engraçado. Eu revejo isso, por exemplo, no Bill Burr, que é engraçado que ele começa um beat a apresentar uma frase que é completamente horrível e que as pessoas não concordam. Sim. E ele, através de piadas, vai-te levando até ter toda a gente do lado dele e a concordar com a frase inicial. Ele defende de uma forma irrepreensivelmente lógica uma premissa absurda. Sim. É isso. Sim, eu gosto disso. Há imensas coisas do Bill Burr que eu vejo e que me parecem estão
construídas como... estão perfeitamente construídas. Sim, tu és... Mas também o Louis C.K., o Chappelle também tem várias. Sim. Mesmo o Seinfeld. Sim, o Seinfeld particularmente. No outro dia eu vi um podcast muito engraçado em que ele foi ao podcast do Mark Normand e do Sam Morrill e eles os dois dizem as piadas favoritas que eram do Seinfeld, como aquela do Bozo the Clown. Se tu te chamas Bozo the Clown, não tens que ter da clown. Tu não vais ser Bozo the Prosecutor. The Architect. Não vais ser. E o Seinfeld está dizendo, isso é meu. Não, isto é meu. É muito engraçado. Mas o que é que eu ia dizer? Perdi-me completamente. A tua postura em palco, tu não vais propriamente dizer uma frase completamente à Bill Burr do género, não, eu acho que nós devíamos bater em mulheres. E as pessoas tipo, ei, eu Ricardo. Porque isso também não tem a ver com a tua personalidade. Pois, não é? exato, é possível. Eu acho que a tua persona é muito mais obsessivo com o pormenor e com a linguagem. Eu acho que isso faz muito mais parte da maneira como tu vês. Mas isto para dizer o quê? Que tu não só, quando tu dizes eu vejo coisas do Bill Burr, as pessoas acham, ele anda a acompanhar os solos. Não, tu uma vez mandaste-me a dizer, olha, esta foi a primeira vez que o Bill Burr fez este texto. Exato. Está aqui no YouTube e esta foi a última vez que ele fez. Já repararam como nas diferenças? Muito mais bem acabado. Sim, isso é engraçado. Sendo que tu reconheces que há um mérito e um trabalho de testar e de corrigir o texto, tu sentes que vais fazer isso à medida que vais fazendo o solo? Tu sentes que vais conseguir ter essa latitude de reescrita à medida que vais fazendo as datas? Eu espero chegar lá já com aquilo relativamente... lá está, através desse método de ir testando semanalmente e tal. Mas eu, por exemplo, às vezes no Levanta-te e Ri, quando a gente ia Levanta-te e Ri, às vezes nós estávamos a estrear texto, né? Na televisão. Mas às vezes repetia-se texto. Já não sei bem exatamente como. E eu às vezes falava com colegas, nós assistíamos aos ensaios uns dos outros. E eu falava com colegas e dizia, olha, esta piada que tu disseste hoje assim, da outra vez disseste assado, era melhor da outra vez. Ou seja, eu lembrava melhor do texto da malta que lá estava. Sim, da outra vez fizeste melhor, foi mais giro assim. E eu acho esse trabalho fascinante, pá. Essa coisa mexer pecinhas, não é? Mexer pecinhas, pausas, simular uma pausa, coisas que para o público parecem não existir, mas... Pois tu tens que mascarar isso com a entrega. Exato. Tu que és uma pessoa que é conhecida por ser obsessivo com o texto e concentrado com o texto, eu queria te perguntar, já sabes o que é que vais lá vestido? Tu vais vestir o quê? Vais de t-shirt e calças gangue ou vais fato? Porque são os teus dois modos, não é? Eu não tenho a mínima preocupação. Que música de hip-hop é que vais ter para entrar? É a minha pergunta para ti. Já está. Não perco um segundo a pensar sobre isso. Eu vou com... Sabes que o ponto é... Por acaso hoje tenho a minha t-shirt que tem Anton Chekhov. Mas normalmente é uma t-shirt toda preta, ou toda branca, ou toda cinzenta. Justamente para não dizer, o que é que tens? É nada. Sim. Mas, para não distrair, não é? Exato. E portanto, o fato é a coisa que menos distrai de sempre. Porque é um fato, é uma espécie de uma farda. É uma coisa indistinta. É formal e ao mesmo tempo invisível ao mesmo tempo. Invisível. E o facto de ser formal também me interessa, porque as coisas que eu vou dizer, se eu estiver... As coisas que eu digo, por exemplo, no nosso programa, eu digo coisas que não costumam ser ditas por gente que está de fato e gravata. Pois. Estás a perceber? 15 minutos antes da gente entrar, está o Rodrigo Guedes de Carvalho vestido como eu, sentado como eu, a falar de coisas como eu, mas a dizer coisas respeitáveis. Sim. Não é o tipo de coisas que a gente escreve para eu dizer. E isso agrada-me. Ou seja, produz um efeito que a gente aproveita, evidentemente. Sim. Mas se não tenha nenhum... Ainda não. Isso não perco um minuto a pensar nisso. É um dos fatos que os meus alfaiates muito simpaticamente me fazem. Eles sim gostam imenso de... Ricardo. Não, atenção, tem que ser um azul. Atenção, isto é uma coisa... Olha para isto. Olha como isto assenta. E é possível. E a música vai ser a Anabela, que é a produtora do espetáculo, que vai dizer... Olha, eu queria fazer uma coisa que fosse bastante minimal. Okay. Mas enfim, só uma nota. Exatamente. Nós falamos muito de comédia e tu mesmo em podcast costumas falar daquilo que tu abominas e aquilo que tu não gostas no stand-up, e eu acho que há dois lados nas coisas que tu não gostas. Uma é quando reverte para o sentimentalismo, ou seja, quando o stand-up o objetivo não é
fazer rir nem é... Porque é uma praga, pá. Sim, é uma praga, há uma moda na comédia. Ora bem, 75% do sol já está. Vamos agora conversar agora uma coisa séria sobre sim, chorar. Sabem, uma vez, esta ideia de, sabem que eu também sofro. Qual é a novidade? Toda a gente sofre, Sim, pá. sim. Toda a gente sofre. Não é esse o ponto de contacto que as pessoas querem. Toda a gente. Aconteceu uma coisa chata na infância. A toda a gente aconteceu, por muito, pá. Uma vez aconteceu-me isto, perdi aquilo, morreu-me uma pessoa. Toda a gente. Sim, eu E acho... é uma coisa, sabes, que chega a ser quase pornográfico, porque, pá, é facílimo, ainda por cima tendo em conta o ambiente e quem tu és, de repente, agora um momento sentimental. Sabes que às vezes acontece-me isso involuntariamente. Ou seja, uma vez eu estava na Acreditar, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. E eles dizem assim, Ricardo, lembra-se quando ia lá à ala infantil do IPO, uma vez estava lá uma menina, lembra-se que teve que falar com ela através de eu? Sim, lembro perfeitamente, era uma menina, sei lá, 7 anos, 8, chamada Marlene, sem nunca mais careca do que eu estou agora. Tive que falar com ela através de um intercomunicador, estava tão fragilizada que não estava dentro de um quarto envidraçado. Lembra-se disso? Lembro perfeitamente. A Marlene está cá hoje, levanta-se da plateia, uma jovem, já grande, com o cabelo pela cintura. Dentro de uma bolha. Não, Já completamente saudável, e corre para o palco, abraça-se a mim, desatamos os dois numa choradeira impossível de conter, e alguém está a filmar dos bastidores com o telemóvel e depois põe no Facebook, sobretudo até porque a miúda está a dizer coisas do género, pá, aquelas coisas que que são tão generosas e que a gente, quando a gente ouve, pensa que a nossa profissão tem um lado extraordinário de irresponsabilidade, que eu cultivo, aliás, é a parte mais gira. Exatamente, e de para que é que isto serve? Para nada. Não venha com coisas, não, isto é relevante, não. É só giro. É divertido só. E nisto a miúda começa a dizer, pois é pá, mas eu estava naquela situação, e o facto de vocês terem lá ido, aquilo sempre causou um pequeno ânimo. E a ideia, a palavra ânimo tem a palavra alma lá dentro. Animar quer dizer, a palavra alma está dentro do verbo animar. Por isso é que, por exemplo, quando o Zeca Afonso, o que faz falta é animar a malta, aquilo não há nenhuma ironia naquilo, porque às vezes as pessoas dizem, isto realmente o que faz falta é animar a malta. Não, animar a malta é muito importante. Ele cantou aquela canção a primeira vez aos funcionários da fábrica da Abelheira, que é uma fábrica de papel, acho, que os patrões estavam a fazer lockout e não sei o quê. E realmente animar gente que está desanimada é uma coisa gira. Mas enfim, a miúda está a dizer coisas desse tipo, e isso deixou-me todo machucado ali naquele momento. Alguém filmou aquilo e depois começou a correr nas redes sociais, e o Observador faz uma notícia: humorista chora. Estás a perceber? Esse título é excelente. Estás a perceber? Porque é muito fácil, porque realmente se puseres arquiteto chora, ninguém diz, deixa-me ir ver. Sim. O dentista chora, está bem. Pronto, quando o humorista chora, isso é, olha que interessante, por causa do contraste. Sim, não sei a história do palhaço que vai ao médico e ele é que é o palhaço. E que transforma, em que a comédia é uma espécie de alambique que transforma as lágrimas em risos e não sei o quê. Todo esse clichê. E essa malta, essa coisa agora de fazer, e agora o momento para chorar. Parece-me uma tão evidente e até pornográfica maneira de explorar isso, que eu sinto sempre, não é para isso não foi para isso que eu paguei o bilhete, Eu isso obtenho no folhetim mais reles. Ou em qualquer post de Instagram em que as pessoas falam das suas saúde, dos seus problemas de saúde e etc. Lamechice eu tenho acesso com muita facilidade. Sim. É facílimo isso. E eu não sei se concordas comigo, mas sendo guionista de profissão e principalmente na faculdade aprendendo guionismo, eu aprendi que eu acho que é muito mais fácil fazer chorar do que fazer rir. Muito mais. Escreves uma série, certeza. Uma cena de um filme para fazer chorar é muito mais fácil do que fazeres rir as pessoas. Muito mais. E lá. E eu não percebo porque é que há esta tendência agora no final dos espetáculos de acabar sempre com um lado mais emocional, que às vezes é bem feito, outra vez é mal feito. É uma escolha estética, acho eu. Sabes que eu acho que também é uma rendição ao prestígio, à falta de prestígio que o nosso
que a nossa profissão tem. Sim. E eu acho ótimo que tenha essa falta de prestígio. Eu reivindico para a comédia o facto de ser real. Ser real, sim. Sim. Nós somos reais, não há dúvida. Sim. Nós somos... estamos aqui a ter uma conversa séria e está este indivíduo aqui. Exatamente. Nós somos o tipo que não pertence aos salões, a isso tudo. Sim, sim. Eu acho que ser humorista é abominar formalidade. Exato. Eu acho que essa é solene, tudo o que é solene, formal e não sei o que, a gente abomina porque realmente aquilo é ridículo, as paradas militares, tudo aquilo. Sim. O respeito e não sei o quê, nós estamos sempre, mas porquê? Porquê que isto merece respeito? Porquê que há de merecer respeito? Sim, porquê que esta convenção há de merecer respeito? Para o fundo da sala dizer disparar. Exatamente. Mas a propósito disso do sentimentalismo, tu convidaste-me para abrir o teu espetáculo. Eu vou abrir o teu espetáculo e eu queria só aprovar contigo porque eu ia fazer, são mais ou menos 10 minutos, e eu ia fazer 8 minutos de sentimentalismo sobre o meu pai ter morrido e depois 2 minutos sobre o Futebol Clube do Porto ser o melhor clube do mundo. E eu queria só bater contigo se está tudo bem, se eu posso avançar para este texto. Nesse caso vai só o Manuel Cardoso, em vez de irem os dois, vai só o Manuel. Mas isso, repara, tu fizeste um solo sobre a morte do teu pai, mas não era uma coisa chorosa. Eu tenho uma frase no solo que não é começada para terminar numa punchline. Há uma, que é mesmo no final e depois eu a seguir desarmo isso com uma punchline outra vez. Mas o meu objetivo sempre foi, lá está, numa altura em que está toda a gente à espera que tu processas os teus sentimentos com muita tristeza. Sim, e flores, exato. E não sei o quê. A maneira que eu encontrei de lidar com uma notícia triste da minha vida foi: o que é que tem graça aqui? Como é que eu desmonto isto, exato, para processar isto à minha maneira, que é fazendo piadas? Mas é isso, sim. Estamos a chegar ao fim. Eu gostava de fazer uma pergunta que é: de outros humoristas, o que é que tu gostavas de ter e o que é que admiras? Certo, sim. Pá, eu várias vezes estou a ver uns e penso, olha, pá, que este tipo de raciocínio gostava, isto é bem visto. Pá, no outro dia era, já não sei o que era, Jim Jeffries, ele estava a fazer esse tipo de raciocínio. Outras vezes é uma questão de destreza verbal, sabes? Se tu puseres no YouTube Jerry Seinfeld How to Write a Joke, é uma coisa que eu acho que é o New York Times, que uma vez falou com ele e disse, vamos discutir então isto. É uma coisa breve de 5 ou 10 minutos. E ele diz: eu sei que vocês acham que as pessoas vão ter muito interesse nisto, não vão. Mas é ele a falar sobre um beat dele sobre Pop-Tarts. Sabes o que é? Sim. Foi um dos textos que acho que ficou mais famoso dele. Exato. E o texto acaba com a última frase é "and they never go stale", ou seja, nunca ficam com bafio, nunca se estragam. Não. They never go stale because they were never fresh. Eles nunca se estragam porque nunca foram frescos. Sim. Aquilo é uma merda, é a coisa mais processada, mais reles. A destreza verbal dessa frase, o barulho que ela faz, a agilidade com que ela está. Ele próprio, eu tenho a noção que ele sublinha isso no fim. Ele diz: eu tive meses ou anos para descobrir esta maneira, dita desta forma, para descobrir este golpe final. A musiquinha, assim. Não é? Exato. E para terminar, este podcast chama-se de Má Ideia, e eu gostava que tu contasses ou dissesses uma má ideia que tu tenhas tido. Pode ter sido: vou fazer esta piada, um conceito, uma má ideia que tu tenhas tido e que olhando para trás tu dizes mesmo: não, isto foi uma péssima ideia. Continuamente. Mas olha, por exemplo, a pior coisa do ponto de vista da profissional foi quando eu pensei: pá, eu vou fazer, sabes que um dos meus modelos são as pessoas que vieram antes de mim, claro, incluindo Hermano José. E o Hermano fez um ano inteiro de crónicas na TSF, acho que era na TSF, e depois aproveitou as melhores dessas crónicas e fez o Crime na Pensão Estrelinha, que é ainda hoje um dos pontos altos da carreira do Hermano. E eu pensei: o meu modelo fez isto, vou fazer também, ignorando que as circunstâncias são totalmente diferentes. Foste buscar igual e puseste. Não é só isso, é uma coisa, no tempo em que o Hermano, já salvaguardadas as devidas distâncias entre o Hermano e eu, não é? Já nem falo disso. O Hermano fazia aquilo na TSF e a rádio era: ouviste hoje? Não, por acaso não ouvi. Então não sabes. Deixa-me ouvir outra vez. Não existe maneira. Quando eu estava a fazer a rádio comercial, ouviste hoje? Não, mas eu vou ao YouTube. Ou seja,
não só a rádio comercial, era a rádio mais ouvida, como as coisas do YouTube da Mixórdia de Temáticas tinham centenas de milhares de visualizações. Portanto, reconverter aquilo em sketches humorísticos é... Que tu depois fazias à noite na Sim. TV, não era? É dar às pessoas uma coisa que elas já conhecem, às vezes, muito bem. E, portanto, isso foi péssima ideia. Mas, repara, eu tenho... Deixa-me ver. Eu arranjo de certeza. Olha aqui, eu tenho... Vais abrir as tuas notas. Exatamente. As minhas notas de coisas sobre... Coisas que eu vou... Por exemplo... Olha-me esta observação. Isto não vai lá de nenhum, de certeza. Amar alguém... Sabes, eu amo a Carla. Mas quando as pessoas dizem que amam Cristo, elas não dizem eu amo Cristo, elas dizem eu amo a Cristo. Porque a utilização desta preposição, Sim. não, estás a ver, não vai lá de nenhum, mas eu assinalei que realmente as pessoas dizem eu amo a Cristo. Porquê a? Porque não só Sim, diga só Cristo. Sim. Por exemplo, olha esta observação. Lodo é uma espécie de lama. Arranjou-se outra palavra para distinguir entre lamas. Precisão de lamas. Alguém quis ser preciso. Isto é lama? Não. Esta é especificamente lodo. Outra lama. Mas isto não vai lá de nenhum, sabes? Por exemplo, E agora fast forward para o espetáculo e isto era 10 minutos sobre lama. é muito improvável. Muito improvável. Olha, uns. A palavra uns é um no plural. Não faz sentido haver a palavra um no plural. Porque, por exemplo, dois, não há dois no singular, ninguém diz doi. Eu acho que tu podias lançar uma coisa só com esses pensamentos assim avulsos. Por acaso eu tenho a impressão que o facto da palavra uns ser o facto da palavra ter um plural, eu acho que fiz uma crónica sobre isso e eu, antes de escrever, mando sempre para o João Fazenda, que é quem faz a ilustração, mando o tema. Por exemplo, Montenegro diz que não sei o quê. E eu mando esse tema. Às vezes até tenho assim uma sugestão para o desenho. Uma vez era um pastiche de um desenho do João Abel Manta e ele seguiu e ficou ótimo. Mas normalmente mando só o tema. Quando foi este dia, eu pus: olha, João, estive a pensar e a palavra tem um plural, que é uns. Isto não faz muito sentido. Por exemplo, não há singular de dois. Ninguém diz doi. Boa sorte para o desenho, pá. Boa sorte no teu trabalho. Sim. Isso é engraçado. Mas agora estou à espera de 10 minutos sobre isso. Mas tudo bem, tu é que sabes. Não vai dar. Olha, Ricardo, muito obrigado por teres vindo. Ora, Voltado ao Má Ideia. Em princípio, a partir de agora não te vou chatear mais. Então, eu sou um grande ouvinte deste podcast. Sim, senhora. Tu e Joana... Eu só convido pessoas que de facto ouvem isto. Porque a Joana Marques também tinha no top do seu Spotify. Comprem bilhetes para o espetáculo de Ricardo Aruz Pereira. É isso. Como se fosse preciso eu dizer para as pessoas comprarem. E depois comprem para o meu, que tem estas datas que, entretanto, estava ali errado e nós tivemos de corrigir, porque nós somos muito profissionais, mas são estas as datas que eu tenho para o meu espetáculo. E eu vou aparecer num deles. Eu vou fazer a abertura de um deles. Tu mandaste-me essa mensagem e eu ri-me imenso a achar de género. Que engraçado. Ele pediu para abrir o meu solo. Exatamente. Mas agora vais mesmo abrir. Vou. Mas não vou dizer em qual. Não, Há de ser uma destas. não digas porque eu próprio não sei qual é. O que é 100 soldos? Olha, isso é eu no dia 17/4 vou descobrir. Isto é uma localidade? Acho que é. A sério? A produção quis que eu fosse lá porque achava que ia vender e agora vamos ver se a produção tem razão ou não. Mas acho que é isto. Olha, Tá Ricardo, bem. mas obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço.